Ponta Porã. Ponta Porã. Olha, eles têm uma história extraordinária. Julimar, começar por ela. Hoje vocês colocaram a vida de vocês baseada na Bíblia, né? A família, vocês têm uma filha também, casada já, missionária, casou com um familiar da Índia mesmo. Ele é um pastor adventista da Índia, né? E ela é brasileira. Mas foi sempre assim, baseado na Bíblia, Julimar? Sua história? Isso é muito recente. A nossa história com base bíblica, ela é muito recente. Eu digo que há 8 anos só que nós conhecemos a verdade. Eu digo a verdade porque durante 15 anos nós nos dedicamos ao Espiritismo, acreditando que nós estávamos seguindo ao Deus verdadeiro. Vocês eram sinceros. Sinceros. E fazia com muito amor a obra, achando que estava servindo ao Deus verdadeiro, né? E ao ter o conhecimento da palavra, foi nos revelado realmente a verdade. E qual que era a sua profundidade com relação ao espiritismo, o seu envolvimento, como é que era, Julimar? A partir do momento que eu fui adquirindo respostas para alguns questionamentos, e todos nós, durante a vida, busca essas respostas, e eu encontrei no espiritismo, porque até então eu não conhecia a palavra de Deus, eu fui me aprofundando, eu fui estudando, eu fui me desenvolvendo, até que eu comecei a receber mensagens mediúnicas, né, de espíritos desencarnados, e aquelas mensagens confortavam o coração daquelas pessoas que tinham perdido seu ente querido e que iam em busca de conforto, de consolo nos centros espíritas, né? Você era kardecista, né, como a gente está estudando aqui na temporada, né? Mas o G, ele também era espírita, só que, no entanto, ele tinha uma outra linha do espiritismo também, né, G? Como é que foi a sua história até chegar ao estudo da Palavra de Deus? A minha parte era mais voltada à linha da Umbanda, né? E é uma outra linha do espiritismo diferente da mesa branca, né? E é bom ressaltar que no Brasil você não tem a Umbanda legítima, chamada Umbanda branca, né? No Brasil você tem a Umbanda Omblé, que é a Umbanda misturada junto com o Candomblé, onde há os sacrifícios de animais, e isso está mais ligado ao Candomblé. E era onde Os rituais todos ali. Exato, todos os rituais, né? E naquele período eu tinha um ônibus e uma van. E a van era um rapaz que dirigia para mim, ele era um evangélico. E ele começou a não me discriminar pela religião que eu estava seguindo, né? E me deu uma Bíblia de presente. E começou, mandava bilhetinhos para mim ler um versículo, e ficou nesse negócio, outro versículo para mim poder estar lendo, e eu sempre repudiando que não queria ler, e ele deixava a Bíblia, esquecia a Bíblia na van para eu poder ver. Até que um dia ele mandou um versículo, eu não me lembro qual é agora, e eu acabei respondendo com outro versículo. E nessa brincadeira de troca de versículos, ele me deu uma Bíblia, e eu comecei então a ler a Bíblia aleatoriamente. Mas teve um dia que eu falei, eu acho que eu tenho que ler essa Bíblia de acordo, vamos começar do princípio, né? Parece um pleonasmo, mas começar do princípio. E é o que eu digo, eu cheguei a um versículo que fez toda a diferença quando eu li a Bíblia. Se me permite que eu possa... Pode ficar à vontade. Posso ler aqui? Está no Deuteronômio, o livro das leis repetidas, né? Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 em diante, diz assim: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Quando eu li esse versículo... Falou muito forte com você. Muito forte. Porque nós achávamos, então, que as festas que nós fazíamos em comunidades carentes, conhecidas como favela, né? Comunidades carentes, dando ali presentes, final do ano fazíamos almoço para 600 pessoas, almoço farto, até porque dentro do Espiritismo a máxima é que fora da caridade não há salvação, né? Que a salvação nós alcançamos através da obra, e através da obra nós vamos nos elevando e desenvolvendo, né? Então vocês se dedicavam a isso de coração, mas também como um conceito religioso também, né? Um princípio religioso. Eu sei que você tem mais 2 textos que te marcaram aqui, mas eu me lembro, conversando com vocês, quem está em casa aqui,
que esse foi um primeiro passo seu. Vocês tiveram momentos diferentes, né? Deus trabalha com cada pessoa de uma maneira, no momento certo. Mas você também teve uma relação com o colégio adventista. Sua filha entrou num determinado momento no colégio adventista e surgiu alguma informação a mais. Sim, com 7 anos nós a matriculamos no colégio adventista e foi ela que trouxe essa mensagem para nós. Realmente ela viveu dentro de um grande conflito e nós também, né? E quando a mensagem chega e começa a descortinar que você está vivendo num engano, então realmente existe um conflito ali que é latente e a gente teve que tomar decisões, ser firme naquilo que nós estávamos então decididos e tomamos a decisão de seguir o caminho certo que a Bíblia estava nos revelando. Vocês acham que quem está em casa agora, nós sabemos que esses evangélicos, católicos, espíritas, essa mesma luta é muito presente na vida deles? Você acha que há um desafio também para quem decide em algum momento falar assim, olha, eu vou redirecionar minha vida para a Bíblia, para a Palavra de Deus? É um desafio? É um desafio bastante grande. Porque o mundo vai contra os ensinos do Senhor, e não é de hoje. Vai contra os ensinos do Senhor. Esses sacrifícios que haviam no passado, eles acontecem hoje, nos dias atuais, nessa, como posso dizer, numa condição às vezes sem conhecimento do que está sendo feito, mais passado de pessoas para pessoas e questão cultural, questão uma questão cultural. Mas olha só, voltando à Bíblia novamente, porque ela é um guia extraordinário, né? Se nós lêssemos mais, entendêssemos um pouco mais ela, talvez conseguiríamos nos aproximar mais fácil dos espíritas ou dos espiritualistas para trazer para a Bíblia o que é que a Bíblia diz. É sempre um pouco aqui e um pouco ali. Nada é de uma vez só. Se você pegar apenas um versículo e quiser trabalhar só ele, sem ele estar complementado com outros, você não consegue chegar no fundamento do que você quer colocar. Olha para você ver Apocalipse. Nós vemos lá atrás Deuteronômio, que era no Antigo Testamento. Olha no Novo Testamento. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes caberá está no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Alguém diria assim, não, mas mentirosos são muitos, idólatras são muitos, feiticeiros são muitos, então quer dizer que não há salvação para eles? Há. Desde que haja confissão e arrependimento. Se você confessou os seus pecados, se você se arrependeu, tendo agora certeza disso, então você tem salvação. Por que você tem salvação? Aí, para concluir, vamos no Salmo 51, 17. Que esses textos, enquanto você procura, vocês foram costurando o seu pensamento, né? Sim. Foram transformando a história de vocês. Porque não é fácil. Nós vivemos durante 15 anos. Então, se fosse uma faculdade, de direito, né? Seriam 3 faculdades de direito. Então, quer dizer, nós passamos por todos os percalços de estar numa religião como essa, acreditando que estávamos servindo o Deus verdadeiro. Quando isso não era uma verdade, isso era uma cortina de fumaça. Isso era uma cortina de fumaça. Salmo 51, 17 diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Então veja bem, antes, quando eu estava na Umbanda, e quem está nos assistindo nesse momento, você, meu amigo, que é umbandista, você que é espiritualista, você que tinha essas mesmas práticas que eu tinha, entenda o que eu vou dizer e você vai me compreender. Não todos talvez entendam, mas aqueles que praticaram sabem. Como é que nós fazíamos sacrifícios com animais, se o Senhor disse que não precisava mais de sacrifício? E se isso era aceito pelo Senhor, por que nós tínhamos que fazer na calada da noite, nas esquinas, deixando lá o guidar com um monte de coisas dentro dele? Por que, se era para Deus? E esse Deus pediu sangue para alguém? Nunca. O último foi de Cristo na cruz. O último sacrifício foi dele. E nós estamos tendo aqui na palavra de Deus dizendo agora que o sacrifício agradável a Deus agora é um espírito quebrantado. Ou seja, o seu arrependimento, a sua confissão, a sua entrega racional a Cristo. Deus não espera sacrifício, Deus espera um coração sincero, quebrantado. Contrito, quebrantado. Eu digo, hoje nós vamos a um culto, a uma igreja, com cantos, com louvores, né? Isso nós tínhamos também no Espiritismo, né? De uma outra maneira, mas existia também. Mas eu penso, por que tinha que ser sempre escondido? Por que tinha que ser sempre um pouco oculto, com poucas luzes, muitas sombrio, às vezes, sim, no ambiente se diferente. Isso era o questionamento que, na época, quando essas coisas começaram a fazer sentido para mim, eu comecei a perceber por que nós tínhamos que fazer algumas coisas que não eram agradáveis, por exemplo, à sociedade. Por quê?
Por que tínhamos que fazer, muitas vezes, ir numa mata, ir numa cachoeira, ir em lugares ermos, muitas vezes, para fazer alguns despachos, buscar algumas coisas? Se isso era para Deus, por que eu tinha que fazer isso? Então, esses questionamentos começaram a me incomodar. Como eu gostaria muito que incomodasse a você que está nos assistindo agora e fizesse essa ponderação. O que Deus pede e o que o outro lado pede. O que a luz pede e o que as trevas pedem. É importante você questionar isso na sua vida, porque isso vai fazer toda a diferença em breve, porque Jesus está voltando e Ele não pediu absolutamente nada para nós, a não ser seguirmos os mandamentos deles, seguimos o mandamento dele, que você fala assim, mas então vai seguir os 10 mandamentos? Não, Ele só está te mostrando o que é de errado, porque absolutamente nada que você venha a fazer vai te levar a essa salvação. Não existe troca, é a graça dele. A graça dele nos basta, simplesmente, não há nada que você consiga fazer. O que você tem que fazer é se santificar todos os dias. Julimar, 15 segundinhos, G, 15 segundinhos, para a gente orar. Eu diria o texto de João 8:32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente Jesus nos liberta. Nós não temos um outro Deus que não seja Jesus, que é capaz de dar a vida por nós. Amém. Deus abençoe. Amém. G, tem seu texto também? Ou uma palavra final pra gente? 1 Coríntios 9, versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ele é o que vai representar você no final dos tempos. O que você vive é o que você prega, e o que você prega é o que você vive. E é isso que a gente quer deixar para você, encerrando essa temporada, agradecendo o G, a Julimar e a você que estudou com a gente de uma maneira muito especial. Nós vamos orar nesse momento. E segunda-feira estamos mais uma vez ao vivo com você, com mais uma temporada aqui no Escola Bíblica. Que Deus abençoe. Obrigado, G. Obrigado, Julimar. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, por esse grande encontro que tivemos com amigos, mas acima de tudo contigo. Continue tocando a vida, o coração de cada telespectador, falando ao coração, fazendo a diferença que o Senhor sempre faz e gerando uma mudança para a vida e para a vida eterna. Colocamos cada um deles em tuas mãos, te agradecemos por tudo e acima de tudo por tua graça, hoje e sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.